Nesse exemplo agora, a gente vai fazer um programa parecido com o anterior, que recebe dois números, e agora ele calcula o seguinte: caso os números formem um intervalo crescente, a gente vai calcular a média dos números no intervalo. Se eles estiverem no intervalo decrescente, a gente precisa de calcular então a quantidade de números pares que estão nesse intervalo. E se eles forem iguais, tem que mostrar alguma mensagem do tipo: os números são iguais. Então a gente tem a entrada de dados, mesmo esquema, a gente só verifica então se os números são iguais, apresenta que eles são iguais. Se eles forem, se o primeiro número digitado for menor do que o segundo, a gente calcula a soma, né, e com isso a gente consegue obter a média. E se for o contrário, a gente soma só os números pares. Ok? Então não tem muito mistério não. Destaque aqui, né, se a gente precisa realmente disso aqui, na verdade a gente está obtendo todos os intervalos, as três condições aqui, então na verdade a gente poderia substituir, né, deixar o texto, o código assim, não precisaria de fazer o teste, né? Do mesmo jeito que a gente fez com for, a gente pode fazer com o do while. É a mesma ideia, né? Aqui é a mesma coisa, a gente não precisa desse teste, porque a gente já está pegando todos os intervalos. É exatamente o mesmo programa sendo feito com do. Só lembrar que tem que fazer a inicialização antes, né, do conjunto, e em alguma parte do corpo a gente tem que fazer que incrementar os valores, né? Como aqui a gente sabe que o num2 é menor do que o num1, a gente está começando com o num2 e vai crescendo até chegar em num1. E aqui é o contrário, né? A gente sabe que num1 é menor do que num2, então num1 a gente começa com num1 e vai incrementando até chegar num 2. Não tem... o programa é mais ou menos simples de entender.